Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre autossabotagem, então fica aí ligadinho. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Então, a autossabotagem é algo que é muito comum lá no consultório e é algo que as pessoas têm muita dificuldade de se livrar. Então, eu vou te explicar como funciona, por que essa dificuldade é tão grande e o que acontece por trás de todo esse processo nessa mudança, onde você passa a ser uma pessoa que faz em vez de uma pessoa que se autossabota. Bom, a autossabotagem é um processo emocional, né? É um sentimento que a pessoa tem de que ela não passa de um determinado patamar. Significa o seguinte, que é uma pessoa que deseja, planeja e não consegue levar até o fim o planejamento. Então, é uma pessoa que quer muito fazer uma mudança, mas por mais que ela tente, ela não passa de um determinado patamar. Acontece também, muitas vezes, a autossabotagem da seguinte forma: a pessoa tem tudo organizado, tudo planejado e algo externo acontece para atrapalhar. Então, na verdade, por trás disso, existe um mecanismo inconsciente que é o mecanismo sabotador. Então, como ele funciona esse mecanismo? Ele é um mecanismo de proteção. Isso mesmo, proteção. Por que é de proteção? Porque, de alguma forma, em algum momento da sua vida, ficou gravado em você que você não deve ir além, ou não pode, ou que ir além é perigoso. Então, eu vou explicar cada um desses processos. Então, quando a pessoa ela acredita que ela não pode ir além, significa que ela acabou concebendo a ideia de que ir além não é bom, de que ir além é ruim, ela vai deixar de, por exemplo, ser o que ela é para ser algo que na cabeça dela, ou ela ou alguém concebeu como ruim, como errado. Então, na verdade, o que acontece com essa pessoa? Ela quer muito ir além, ela deseja, é o que ela mais deseja, só que no fundo, ela tá indo contra os próprios princípios, né? Aqueles princípios inconscientes que geralmente foram criados lá na infância. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, ela quer muito ter mais dinheiro, ter uma vida financeira mais tranquila. Só que ela tem gravado dentro dela que o certo, o ideal é ser humilde. Então, o que acontece com essa pessoa? Existe um conflito. Só que esse conflito, ele é inconsciente. Então, a pessoa, racionalmente, ela tenta realmente, ela se organiza e ela estuda para isso, ela faz os passos ali necessários para conseguir ir além. Só que algo acontece para que ela não consiga. Por isso que eu falei que é um mecanismo de proteção. Porque como está gravado que ela não deve ir de jeito nenhum, a proteção faz com que ela não vá. Então, acontece algo de última hora ou algo imprevisto que faz a pessoa não sair daquele lugar. O outro processo é assim, ó, é o perigo. Então, o que é o perigo? É quando a pessoa concebeu uma ideia errada a respeito do conseguir. Então, por exemplo, uma criança ouve na televisão, ouve de alguém próximo que tal pessoa que fez tal coisa se deu mal. Então, ela liga uma coisa a outra errada, de forma errada. Então, ela concebe que, por exemplo, todas as vezes que ela tiver que realmente ir, ela pode se dar mal.
Vou dar um exemplo que eu tive no consultório com uma criança esses dias, onde ele me falou o seguinte, ele tá tendo problemas em relação a se colocar, a se impor com os amiguinhos. É uma criança tem 10 anos, o menino, 9 ou 10 anos. E aí o que acontece? Ele tá com muita dificuldade de se impor, né? Então, ele concebeu uma ideia muito errada de que se impor significa ser mal, ser ruim. Então, ele não tá conseguindo nem se defender. E isso é uma concepção errada. Então, pegando esse exemplo, muitos adultos têm essas concepções erradas. Então, para se defender, né, para ficar na mesa, para não cometer um erro, eles ficam tudo igual, de forma inconsciente. Nesse caso do perigo, a pessoa concebe que se ela conseguir chegar até um determinado patamar na vida dela, ela corre o risco de, por exemplo, ser vista como uma pessoa ruim, ser vista como uma pessoa que não é digna, ser vista como uma pessoa que não merece. Então, esse medo, né, por quê? Esse medo foi criado lá por alguém um dia que disse, nossa, todos, por exemplo, né, gente, por exemplo, os ricos são pessoas, sei lá, falsas. Aí, a pessoa tem aquilo criado dentro dela. Então, eu não vou ser falsa de jeito nenhum. Então, significa, só que ela atrela isso ao fato de ter mais. Então, a pessoa não se deixa ter mais. Essa é a clássica autossabotagem. Então, no que acontece com a autossabotagem? A pessoa, ela diz para si mesma, amanhã eu começo tal coisa, ou a partir de hoje eu não farei mais tal coisa. A pessoa até, às vezes, acorda com aquela sensação de que levará a cabo aquilo. Só que aí, emocionalmente, qualquer dificuldade aparece no dia dessa pessoa e o que acontece? Ela simplesmente sucumbe, ela simplesmente pensa assim, mas só hoje, tudo bem. Ela promete a si mesma, mas não consegue cumprir. E aí ela vai deixando para lá, mais um dia, amanhã eu começo, ou não precisa tanto. Ela se engana, ela mente para si mesma. Infelizmente, essas pessoas que mentem para si mesmas, elas não percebem que, na verdade, essas mentiras vão levar ao quê? Ao nada. Então, a pessoa vai continuar sempre na mesma. Pessoas que fazem grandes mudanças na vida, né, que têm grandes resultados, elas fazem grandes movimentos. E esses movimentos significam justamente mudar, tirar da frente aquilo que não funciona, mudar os hábitos, se forçar de alguma forma. Eu sempre digo que para autossabotagem ajuda muito um mecanismo que é o seguinte, você contar para alguém que você quer fazer tal coisa e pedir para essa pessoa te cobrar, ou que é o que a gente chama de fazer isso publicamente. Então, quando você está publicamente fazendo algo, declarando algo, você vai ficar com vergonha se você, por exemplo, dizer para os seus amigos que você vai para academia todos os dias, seus amigos da academia, e de repente você aparece lá uma vez por semana. Então, você vai ser vista por essas pessoas como uma pessoa fracassada, é óbvio, vão rir da sua cara, mesmo que internamente. Então, para que isso não aconteça, você se obriga a conseguir ir. Então, isso ajuda muito. Gente, autossabotagem é uma das coisas mais impressionantes no quesito de segurar, né? Por que é tão impressionante assim? Porque as pessoas, por causa dessa autossabotagem, esse medo de ir além, esse medo de realmente conseguir, né? Muita gente tem medo de conseguir, porque conseguir significa algo ruim na cabeça delas. Como eu disse antes, sei lá, ela liga a imagem do conseguir financeiramente algo a ser uma pessoa má, por exemplo. Essas pessoas realmente, por causa disso, ficam paradas. Então, quando a pessoa chega lá no consultório para fazer todo o processo das 9 semanas, o que eu faço com essas pessoas? Eu simplesmente tiro de dentro delas as sensações de que elas não podem, as sensações e os conceitos errados, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu não quero fazer tal coisa, ou eu não posso, ou eu não concordo, sei lá, com qualquer coisa na vida delas. Ali na conversa elas vão me contando. E aí eu pergunto por quê. E na maioria das vezes, quando eu realmente questiono, eu tenho um jeito de questionar bem interessante, que tem muito a ver com a programação neurolinguística, a pessoa se dá conta de que ela não entende daquilo. Ou seja, ela está negando algo que ela não conhece, ela está negando algo que ela nunca foi conferir, ela já está condenando algo que é totalmente desconhecido para ela.
Isso é muito comum. Então a pessoa fala assim, isso não funciona. Aí eu pergunto, como você sabe que não funciona? Ah, porque eu acho. Então, aí eu falo assim, então, achar não é resposta. E eu quero uma resposta concreta. Aí a pessoa se enrola toda e percebe que ela, na verdade, não tem argumentos. Então, quando essa pessoa se dá conta disso, eu convido essa pessoa a tentar. E aí ela chega na outra sessão, e aí eu trabalho emocionalmente com ela, de dentro para fora, com os exercícios, tal, da PNL e da hipnose, que são fantásticos, são transformadores, e aí a pessoa chega lá no consultório na próxima semana e fala, nossa, eu fiz, eu tentei, e foi totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado. Eu achava que algo seria aquilo, né? Seria um bicho de 7 cabeças, e de repente eu percebi que não é nada disso. Olha que interessante, gente. Então funciona assim esse processo. Quando a gente tira de dentro as travas, ou tira, né, da nossa frente os conceitos errados, a gente descobre um mundo novo. E o que essas pessoas bem-sucedidas têm? Um mundo novo, um mundo que a gente desconhece. Então, quando você está no seu patamar, e no seu patamar junto, ali estão todas as pessoas que estão à sua volta, que são as pessoas do seu dia a dia, e que estão sempre na mesma, gente, não é ali que você vai prosperar, não é ali que você vai crescer. Você precisa entender que você vai precisar de novos conceitos, novas informações, novas formas de olhar, de observar a vida. E aí uma grande transformação acontece. Gente, essa transformação, ela pode acontecer e vai acontecer em 10 semanas. Eu faço esse processo em 10 semanas de mudar tudo, e você vai fazer, finalmente vai conseguir ser, né? Vai fazer aquilo que você deseja, vai conseguir ser quem você quer realmente ser. É um processo muito interessante. Então, manda um oi pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. Nosso WhatsApp é só para o WhatsApp, eu não atendo o telefone, é só o WhatsApp mesmo. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. E o telefone lá do consultório que você pode ligar entre segunda e sextas-feiras, das 9 da manhã até as 18, é 0 operadora 11 4327 4301, repetindo, 4327 4301. E pensando, gente, nesse processo transformador, eu montei um curso, que é um workshop, na verdade, que chama-se Recursos de PNL para Mudar, né? Porque a programação neurolinguística é fabulosa. E recursos são ferramentas, são coisas que você vai aprender a usar rapidamente, porque a gente está num tempo tão estressante, a gente está com pouco tempo para fazer as coisas, a gente não pode demorar muito para resolver as coisas também. Então, esse workshop, que chama Recursos de PNL para Mudar, ele vai acontecer em novembro, são 5 semanas seguidas, então vai o mês de novembro e mais uma semana de dezembro, todas as quintas-feiras, das 20 às 22, ou seja, o horário super acessível, fica ali em São Paulo, no Brooklyn, também tá super facilitado, e é um workshop para aquelas pessoas que talvez, né, seja esse o seu caso, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão frustradas e que não estão mais com paciência de ficar esperando que outras pessoas façam. Você vai ter ferramentas ali para você se transformar pro resto da sua vida. E transformar também as pessoas que estiverem à sua volta, filhos, amigos, né, desde que eles queiram, claro. Então você vai aprender ferramentas concretas, você vai aprender exercícios de programação neurolinguística. Além disso, eu vou te ensinar o que está por trás desses exercícios, o que é importante você entender para que realmente a transformação aconteça, onde levar as pessoas, onde conduzir, como conduzir e como se autoconduzir. Então, você vai aprender a mudar literalmente o seu destino, potencializar o seu poder pessoal, descobrir que você tem um poder pessoal, melhorar os seus relacionamentos, trabalhar com as suas emoções, com todos os sentimentos que vão surgindo no dia a dia. Então, é um workshop que eu fiz com muito carinho, me pediram muito, Cristina, me ensina as técnicas, pessoas, né, eu tô 20 anos trabalhando como terapeuta, as pessoas me pedem muito para ensinar, então eu montei esse workshop em 5 encontros. Então, vai começar no 3 de novembro, ainda tem vaga lá, se inscreva o quanto antes. Então, 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301.
Gente, tem o site também, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações sobre esse workshop, tem também as informações sobre os meus atendimentos, que pode ser feito inclusive via Skype. Tem as informações sobre as viagens à Índia, ao Egito, ao Machu Picchu, que são viagens que eu faço com frequência. E tem também sobre o meu livro, Anjos e Mentores. Eu escrevi esse livro, Anjos e Mentores, baseado na minha experiência. Saiu pela editora Alfabeto, a gente já está na 2ª edição. E nesse livro eu conto como utilizar o poder espiritual, os anjos, os mentores, para ajudar vocês. E algumas pessoas têm me perguntado por que eu não falo tanto mais aqui na rádio dos anjos e dos mentores. Por um motivo muito simples, pessoal, porque as pessoas confundem tudo. Elas acham que os anjos e o mundo espiritual vai fazer por elas e elas precisam ficar de braços cruzados. E ao longo desses anos todos como terapeuta, eu descobri uma coisa, é o seguinte: nós estamos aqui, vivinhos, né, encarnados. Isso significa que a maioria dos nossos problemas são muito relacionados à parte emocional, à parte de relacionamentos, e com isso, para que isso funcione, para que isso se resolva, você precisa ter ferramentas concretas. É por isso que eu uso a hipnose, a programação neurolinguística, porque a pessoa realmente faz uma super mudança, uma mudança super rápida. Não adianta ficar rezando, eles não vão fazer coisas que a gente tem que fazer, eles não vão se meter, né, em coisas que cabe a nós olhar, observar, resolver, entender, mudar, crescer com tudo aquilo que está acontecendo. Então, é muito interessante esse processo, como ele funciona. É por isso que eu não falo tanto mais, mas é um livro que eu conto sobre a minha vida, sobre a minha história pessoal, com os anjos principalmente. Conto coisas que eu passei e eu ensino você de um modo muito prático a ter essa força com você. Por quê? Porque se você tiver essa força com você todos os dias, você vai se sentir auto-incentivado, você vai se sentir mais forte, você vai se sentir mais em paz, mais sereno, mais realmente ali na direção do seu carro, né? Você vai estar com as rédeas da sua vida nas suas mãos. Então, o livro chama Anjos e Mentores, editora Alfabeto, tem lá no site da editora Alfabeto, tem em algumas livrarias, tem na internet, é facinho achar. Então, Cristina Long, Anjos e Mentores. Gente, autossabotagem, né? Esse é o tema do programa hoje. Autossabotagem é algo que faz a pessoa ter uma enorme, gigantesca sensação de fracasso. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a pessoa tenta e ela percebe que ela não consegue. Ou ela tenta do modo errado, ou, né, porque também é um mecanismo de defesa, então, inconscientemente ela vai tentar as coisas erradas, a forma errada, com as pessoas erradas, nas situações que não são adequadas. Então, quando essa pessoa, ela percebe que ela está se auto-sabotando, ou que ela percebe que ela não está conseguindo, aquela sensação de fracasso só piora tudo. Por quê? Porque nessa sensação de fracasso fica um buraco e a pessoa vai tentar preencher esse buraco. Geralmente tenta preencher esse buraco da forma mais errada, né? Uns se entregam à comida, outros se entregam ao sofá, outros se entregam ao deixa pra lá um outro dia, e assim vai levando. E eu sempre digo aqui nos meus programas que aquela velha ideia, né? Um dia eu mudo, não existe, gente. Não existe esse um dia no calendário. Eu nunca achei. Se um dia alguém achar um dia, me manda, porque eu não conheço. O ponto é, você precisa entender que se você não está conseguindo, se tem esse processo de autossabotagem, algo está te segurando, está te segurando e você vai precisar achar essa solução. E a solução é justamente limpar emocionalmente de dentro de você tudo que está te segurando. Então, essa limpeza, ela acontece de dentro para fora. Eu uso essas técnicas, como eu disse, a hipnose, a programação neurolinguística, para fazer essa grande mudança dentro de você. E essa mudança vai acontecer de um modo fabuloso, são só 10 semanas que realmente vão transformar a sua vida. Olha lá no meu site, cristinalong.com.br, está lá os depoimentos das pessoas que escrevem, falam que não acreditavam que iam mudar e mudaram. Então é muito interessante o processo, realmente é muito interessante. E gente, pensando nesse processo transformador, eu quero convidar você a vir à Índia comigo, né? Eu vou à Índia em abril. E lá na Índia nós vamos fazer todo esse olhar, né, esse processo transformador. A Índia é fabulosa, é um país interessantíssimo,
é algo que, assim, é muito interessante de se observar, de fazer compras também. A gente faz de tudo lá, gente. A gente vai fazer vivências, a gente vai conversar bastante, você vai se conhecer muito melhor, você vai sair de lá transformado. Por si só, a viagem já é transformadora. Então, essa viagem acontecerá em abril e tem também a viagem ao Egito, que será em junho. Então, todas as informações sobre essas viagens estão lá no site jornadas.tour.br. Jornadas no plural, pessoal. Então, jornadas.tour.br. E lá vai ser fantástico. Com certeza vai ser fantástico. Eu vou adorar que você venha comigo. Então, se você fizer o quanto antes, tá super facilitado. Não deixe para a última hora, porque quando você deixa para a última hora, fica mais caro, com certeza. Então, jornadas.tour.br. Gente, nós estamos hoje aqui no programa falando sobre autossabotagem, algo muito comum. Então, a autossabotagem faz com que você sempre consiga ficar no mesmo lugar. É tão interessante esse mecanismo que é tão inconsciente da autossabotagem que as pessoas, às vezes, elas conseguem um grande progresso e perdem. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela consegue um aumento que ela queria muito, então ela, por um momento ali, comemora, só que aí, às vezes, uma semana depois, por exemplo, vem uma conta extra para ela pagar, que vai usar todo aquele aumento. Então, a pessoa usa como desculpa para ela mesma. Ai, que bom que eu recebi o aumento, senão eu não saberia o que fazer. Mas isso faz o quê? Faz a pessoa continuar na mesma. Ela não vai usar aquele aumento para se melhorar ou para fazer coisas importantes que ela deveria fazer. Isso é a clássica autossabotagem, né? É onde a pessoa tenta ir, ela vai, às vezes com muito esforço, e volta. É como um elástico, né? A pessoa, ela consegue esticar, ela até alcança certas coisas, mas quando ela menos espera, ela tá de volta lá para trás. Esse é o mecanismo da autossabotagem, ele é inconsciente e ele acontece, como eu expliquei aqui antes, porque existe na pessoa esse medo de conseguir, né? É algo gravado dentro dela que ela não tem essa noção, que é inconsciente. Ela também tem essa sensação de que se ela conseguir, ela corre algum perigo. Ou seja, conseguir algo importante significa, às vezes, ser visto, ser olhado, ser julgado. Então, às vezes, a pessoa não quer passar por aquele risco porque ela tem uma consciência errada a respeito daquilo. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu não quero chamar muita atenção, eu não quero fazer sucesso, eu não quero ter coisas na vida. Por quê? Porque ela acha que chamar atenção vai atrair um ladrão, vai atrair alguém que vai sabotá-la, e aí o que acontece? A pessoa tá toda bagunçada. Então, é importante que você entenda que se a pessoa tá toda bagunçada assim, emocionalmente, ela tem gravado dentro dela essa sensação. Eu falo sempre de sensações porque são sensações. Os sentimentos são sensações, não é nem a parte racional tanto, de que ela não pode. Então, ela não vai. Muita gente tem esse diálogo, eu não vou ter um carro melhor porque isso atrai o ladrão, ou porque isso, por exemplo, é mais despesa. Então, ela já está criando uma ideia de que ter mais despesa é ruim. Consequentemente, ela grava por trás disso a ideia de que ter dinheiro é ruim. E aí, o que acontece? Ela não vai conseguir. Né? Então ela deseja, mas ela não percebe que ela pensa ao contrário, que ela joga energia ao contrário, mas que é um processo inconsciente que geralmente foi criado lá na infância. Gente, isso pode ser mudado. Então manda lá um WhatsApp pra gente que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. 9696577748, repetindo, 9696577748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Boa noite. O programa Jornadas tem patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 22014479. Na KLM, o